Olá, pessoa! Olha, muita gente chega pra mim e fala assim, Lorena, você tá aí falando de neurociência e tal, mas o que exatamente tem aqui dentro? E olha, muita gente não sabe que dentro da caixa craniana não tem só cérebro. Sim, não é só cérebro. Dentro da caixa craniana você tem o encéfalo. E o encéfalo é composto pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. Então, isso já é uma das coisas que a gente tem que deixar claro aí para a população mundial. Agora, a neurociência pode olhar como as coisas são formadas e acontecem aqui dentro de diferentes formas. Então, a gente tem a neurociência molecular, que olha para as moléculas e como elas trabalham juntas dentro da nossa cabeça, no sistema nervoso. Nós temos também a neurociência celular, que olha as células, então, por exemplo, o famoso neurônio, e como essas células que tem dentro do nosso sistema nervoso funcionam juntas. Aí sobe mais um pouquinho e aumenta a visão, né? Uma visão maior de um sistema. Então tem a neurociência sistêmica, que olha como essas células em conjunto formam sistemas e o que esses sistemas trabalham. Também temos, ampliando um pouco mais, a neurociência comportamental, que olha como esses sistemas geram esse comportamento. E também temos a neurociência cognitiva, que olha mais para esse lado da mente. E olha assim, como que funciona esses sistemas, esse comportamento para formar memórias, para formar pensamentos, para formar sentimentos. Eu pessoalmente gosto muito da área comportamental e cognitiva, então provavelmente nesse futuro eu devo estudar mais essa parte comportamental e cognitiva, mas eu entendo o tanto que é importante entender desde o inicinho lá das moléculas e células para poder entender o todo depois. Então é por isso que hoje a gente vai conversar um pouco sobre as células do nosso sistema nervoso, principalmente as duas mais conhecidas. Na verdade, dessas duas, uma é muito conhecida, é o neurônio, mas eu sei que você não conhece as células da glia. E as células da glia, na verdade, são tão importantes quanto o neurônio. E não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre receber notificação de quando o vídeo sai no YouTube. Você pode não saber disso, mas a maioria das células tem de 0,01 milímetros a 0,05 milímetros. Mas os neurônios são de 40 a 200 vezes menores que isso. Então foi muito difícil a gente começar a estudar os neurônios. Então, igual eu contei no vídeo anterior, se você não assistiu ele, vai lá ver. É muito difícil pegar a neurociência e estudar na parte molecular e celular. Então, eles estudavam mais a parte exterior do encéfalo e o comportamento, mas eles não conseguiram estudar muito a parte do neurônio. Então, precisavam de muitas tecnologias para começar a fazer esse estudo. E nós temos 86 bilhões de neurônios em um encéfalo humano adulto, que é muita coisa. E então a gente realmente precisava chegar nessa perspectiva de estudar o neurônio e muitas tecnologias foram avançando para a gente conseguir fazer isso. Então, assim que a gente conseguiu um microscópio muito bom e uma forma de cortar o nosso cérebro em pedacinhos super fininhos, a gente conseguiu começar a entender. Só que apareceram outros problemas. O tecido neural é todo de uma cor só, então não tinha como eles verem a diferença de uma parte e de outra. Então eles precisavam criar um jeito de colocar uma pigmentação em algumas partes daquele tecido. Uma das formas de coloração que foi uma das primeiras criadas e que a gente usa até hoje foi a de início, e ela coloria todo o núcleo dos neurônios e uma parte em volta desse núcleo. Então assim eles começaram a identificar algumas partes desse sistema nervoso, mas eles não conseguiam entender muito bem como funcionava aquela célula, porque eles só estavam conseguindo identificar o núcleo. E aí, logo depois veio o Golgi e fez a coloração dele, que fazia com que uma pequena porcentagem dos neurônios ficassem completamente escurecidos, coloridos, né? Então, o neurônio, ele inteirinho podia ser visto. E aí, foi nesse momento que eles perceberam que o que eles viam com a coloração de início não era
um neurônio inteiro. Aquilo ali era só uma pequena parte do que o neurônio realmente é. Olha isso, dá pra ver bem a diferença dos dois, né? Então, foi a partir dessa de Golgi que a gente conseguiu entender bem que o neurônio tinha uma estrutura completamente diferente das outras células e que precisaria ser estudada muito a fundo. Então agora eu vou explicar pra vocês um pouco das estruturas do neurônio. Aguenta firme aí, que eu juro que é muito interessante. Olha, existem vários tipos de neurônios, mas geralmente eles têm um padrão. Eles geralmente têm um corpo, e dentro desse corpo é onde fica o núcleo, é onde fica a mitocôndria, onde fica o complexo de Golgi, etc. É aí que vão ficar as organelas, que também tem em outras células. Então essa é a parte do neurônio que parece com as outras células. E é aí que as proteínas são criadas, sintetizadas, é aí que o DNA fica dentro do núcleo. E é nesse lugar que várias coisas vão acontecer para conseguir transferir a informação, o sinal de um lugar, ele conseguir passar por ali para ir para outro. Então várias funções moleculares vão acontecer ali, só que eu poderia dar uma aula inteira só de corpo do neurônio para vocês aqui. Então, não vai ser hoje, talvez fica para a próxima. Então, agora vamos para os dendritos. Os dendritos são uma parte muito importante do nosso neurônio e pode ter em várias quantidades. Então, vários deles podem sair do corpo. Os dendritos são responsáveis principalmente por pegar as informações de outros neurônios, de outras células, e transferir esses sinais elétricos para o axônio, que eu vou explicar depois o que é, para conseguir passar essa informação para frente ou não passar essa informação. Então o dendrito pode receber sinais excitatórios ou inibitórios. Se o sinal é excitatório, é porque ele quer que o sinal continue passando e passe para outros neurônios, outras células. Se o sinal é inibitório, é porque ele não quer que esse sinal continue passando e pare ali. Só que não é tão preto e branco assim, né? Então os dendritos, né, em geral do neurônio, eles recebem muitos milhares de sinais por segundo. Então, o que ele tem que fazer? O neurônio tem que fazer? Ele vai receber todos esses sinais e vai analisar qual que tem mais, se tem mais sinais excitatórios ou inibitórios. E assim ele decide se ele vai continuar passando aquele sinal elétrico pra frente ou se ele vai parar por ali e ponto. Os dendritos também tem uma parte que é super importante, que são os espinhos dendríticos. E neles, eles recebem mais sinal, eles aumentam a superfície de poder receber o sinal dos dendritos. Então é por isso que a gente consegue receber tantos sinais ao mesmo tempo. Agora eu vou explicar um pouquinho do axônio. O axônio, diferente dos dendritos, só tem um que sai do corpo. E só depois que ele vai ramificar para ir para outras partes do sistema nervoso. Então, do axônio mesmo, só sai um corpo de axônio e só depois que ele vai ramificar. O que o axônio é responsável? O axônio é responsável por passar essa informação adiante para outras células, que podem ser outros neurônios, podem ser células de músculos, podem ser células de glândulas, enfim, pode passar célula, pode passar sinal para tudo quanto é lugar. Agora, uma coisa que eu não falei antes, que é importante falar, é que o dendrito e o axônio podem ter essa função inversa, que não é muito conhecido, né, e não é muito comum, mas pode ter essa função inversa. Então, o dendrito também pode, às vezes, enviar sinal e o axônio também pode, às vezes, receber sinal. Mas o comum é que o axônio envie esse sinal elétrico. E como que ele envia? Baseado no sinais inibitórios e excitatórios que os dendritos receberam. Se for excitatório, a maioria vai enviar esse sinal. Depois de um potencial de ação, vai fazer com que esse sinal passe por todo o axônio e chegue em seus destinos finais, independente de quais eles sejam. No final do axônio, tem um terminal pré-sináptico. E assim que esse sinal chega que esse sinal elétrico chega no terminal pré-sináptico, neurotransmissores são soltos do lado de fora ali desse terminal pré-sináptico, na fenda sináptica. Mas Lorena, o que você está falando? Sinapse, o que é isso? Calma, vou explicar. Sinapse é a forma como os neurônios se comunicam. Então, o neurônio pode se comunicar por sinapses elétricas, que não é tão comum, e é mais comum através do desenvolvimento, mas as sinapses elétricas é quando o axônio e o dendrito encostam um no outro e passam a informação através disso. Então, é muito fácil e rápido, né, passar a informação assim, porque os sinais elétricos vêm do axônio
e passa para os dendritos. Agora, a mais comum que a gente tem hoje na nossa cabecinha, são as sinapses químicas. E o que as sinapses químicas precisam para acontecer? Tem esse potencial de ação e a informação passa pelo axônio. O axônio, no final, tem uma fenda pré-sináptica. E assim que o potencial de ação, esse sinal elétrico, chega nessa terminal pré-sináptico, ele solta algum determinado neurotransmissor. E esse neurotransmissor pode ser ou excitatório ou inibitório. E aí ele fica nessa fenda sináptica. Na fenda sináptica, o neurotransmissor fica lá e tem uma parte do dendrito, na pontinha do dendrito, que é o terminal pós-sináptico. Ou seja, ele pega esses neurotransmissores, recebe esses neurotransmissores e aí ele vai ver se esses neurotransmissores estão passando um sinal excitatório ou inibitório. E assim ele determina se vai continuar passando esse sinal ou não. Então é assim constantemente que os nossos neurônios vão se comunicando com outras células ou com outros neurônios. Mas agora, Lorena, você já falou muito sobre neurônio. O que as células glia têm a ver com tudo isso? Porque a maioria das pessoas já conhecem o neurônio. Mas a coroa do neurônio está caindo. Sabe por quê? Porque ele não seria nada sem as células da glia.